pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia, espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo. Quero agradecer a todos pela presença em mais uma formação remota. Peço, antes de tudo, para que vocês desativem o microfone e a câmera, porque fica muito pesado e aí vai ficando mais difícil da gente conseguir passar os slides, tá bom? Então, por favor, deixem o microfone desativado, deixem o microfone no mudo. No finalzinho da reunião, a gente pode abrir para passar a palavra, para tirar alguma dúvida, para fazer alguma sugestão, algum comentário, mas no momento eu peço para que vocês deixem a câmera e o microfone desligados, porque fica muito pesado. E peço também para que vocês não mexam no PPT, não tentem passar, porque nós estamos hoje sem o suporte tecnológico lá da diretoria de ensino, então estamos só nós, né? Só nós, professores de inglês, nessa reunião. Então, eu vou contar com a compreensão de vocês, que vocês sabem que esses problemas durante a reunião podem acontecer, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença. Quero agradecer vocês por terem se disponibilizado a participar, né, dessa formação remota, e nós estamos com um probleminha, como eu disse no chat, né, então talvez alguns não consigam participar, mas no final a gente abre os microfones e aí vocês perguntam, ficam à vontade para fazer algum comentário, tá bom? Então, antes de começar, eu quero dizer a todos que you are brave, we are brave. Nós somos, sim, muito corajosos, né? Porque nós todos temos nossa bagagem de trabalho, nós todos temos nossa história, e nesse momento tão difícil, nós estamos nos reinventando, né? Nós estamos reinventando o nosso trabalho. E como eu disse na semana passada, na TPC de Linguagens, muitos de nós já tinham essa facilidade tecnológica de chamar os alunos, de ter esse contato com eles de perto, de montar grupos, de participar do Google Classroom, de ter um canal, mas muitos de nós não tinham, muitos de nós não tínhamos essa facilidade. Eu estou me incluindo nisso. Então, nós estamos nos reinventando neste momento para atingir o máximo de alunos, para permitir que eles tenham, que tenham a informação chegando a eles, né? A informação a gente sabe que a gente consegue passar através das atividades, através dos links dos vídeos, mas o conhecimento faz muita falta estar em conjunto, né? Estar na sala de aula, o professor, os amigos, ter essa interação. Né? Então, infelizmente, é o que nós temos para o momento, é essa educação à distância, esse distanciamento social tão importante, né? Que nós sabemos que pelos estudos é o que está conseguindo que a gente fique mais seguro. Então, por mais difícil que esteja sendo para a gente, né? E está sendo muito trabalhoso, por mais que nós estejamos lutando para atingir certos alunos, alguns a gente não está conseguindo, mas a gente precisa se esforçar, né? A gente precisa tentar ao máximo fazer com que nós consigamos atingir o maior número de alunos. E nós vamos ver daqui a pouquinho que nós temos alunos que não têm acesso a todo esse aparato, né? Que vai ter só aquela folhinha, aquela atividade que ele vai buscar na escola. Então, a gente tem que levar isso em consideração também no preparo dos nossos roteiros, no preparo do nosso plano de aula, tá bom? Então, vamos começar a falar um pouquinho. Quem esteve no ATPC, na ATPC da semana passada de linguagens, vai reconhecer um pouquinho até a carinha dele, porque nós falamos. Muitas das coisas que nós vamos falar hoje, nós já falamos semana passada, só que era na área de linguagens, né? Então, estávamos reunidos língua portuguesa, arte, educação física e inglês. E hoje estamos juntos só os professores de inglês,
só que muitos têm português também, né? E está acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa gravação vai para a escola. Então, no final desse nosso trabalho, o link vai ser encaminhado para a escola. Então, aquele professor que está assistindo a TPC de língua portuguesa, mas ele tem inglês, ele pode assistir também. E aquele professor que, por algum motivo, não pode acompanhar até o final, vai receber o link junto com a avaliação desse trabalho e vai poder assistir depois, tá? Então, qual é o nosso tema hoje? Ah, até passei antes. É a sistematização da rotina do trabalho à distância. Então, como eu disse, muitas coisas nós já falamos, né? Já falamos semana passada, e hoje nós vamos sistematizar já direto na disciplina de língua inglesa, tá bom? Então, quais são os objetivos dessa nossa reunião? Vou ler aqui para vocês. Rever pontos de atenção no documento orientador, atividades escolares não presenciais disponibilizados pela SEDUC, orientar os profissionais em relação ao desenvolvimento de estratégias, recursos e instrumentos de verificação da atividade, sugerir aos professores e gestores um roteiro de atividades e apresentar registros para sistematizar a aprendizagem. Pessoal, eu acredito que todos vocês já estejam fazendo isso. Até vocês podem estar pensando, mas isso eu já estou fazendo nas minhas aulas, né? Mas lembrem, é uma sistematização do trabalho. Então, na verdade, essa reunião foi montada para que, se estiver alguma coisa em dúvida, se tiver alguma aresta para ser aparada, hoje é o momento da gente tirar essa dúvida, da gente conseguir sistematizar mesmo o trabalho dentro do que a SEDUC está propondo. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de aula, sobre os registros e sobre a avaliação, tá bom? Então, essa é a nossa pauta, né? Esses são os nossos objetivos para hoje. Os combinados que a gente já falou, né? Desligar os áudios, por favor, deixem os áudios e as câmeras desligados. Participem da TPC na medida do possível, né? Se não conseguirem pelo chat, depois no finalzinho a gente abre a palavra e aí vocês podem falar, dar alguma sugestão, pedir algum esclarecimento. Interajam, façam as anotações necessárias e, ao final, quando receberem o link na coordenação da escola, participem da avaliação, que é importante para as nossas próximas ATPCs, tá bom? Então, relembrando, é importante lembrar que o primeiro bimestre termina em 29 de maio. Então, os planos de aula e os roteiros devem contar com as habilidades referentes a esse bimestre. Após esse primeiro momento de retomada à distância, será importante avançar. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter em mente que quando eu envio o meu roteiro de trabalho para a escola, as minhas habilidades devem estar dentro do primeiro bimestre, né? Já que hoje é dia 20 e o primeiro bimestre vai até o dia 29, então é importante que eu me atente a esse detalhe. Aí, se você fala assim, mas não, os meus alunos já superaram essas habilidades, elas já atingiram as habilidades básicas proporcionadas pela SEDUC. Então, aí sim, eu posso avançar e eu posso trabalhar outras. Porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a SEDUC colocou para a gente no documento orientador as habilidades essenciais. Então, se as habilidades essenciais foram atingidas, aí sim, eu tenho outras para trabalhar, né? Não só aquelas, eu tenho outras. Mas aí a gente vai vendo conforme for chegando. Um outro lembrete, eu estou olhando aqui porque tem uma faixa na minha tela e eu não consigo ver tudo. Falaremos um pouco do plano de aula e do roteiro de estudo e da importância da sensibilidade do professor em propor seu roteiro levando em conta o seu número de aulas semanais e que seu aluno receberá tarefas de todas as disciplinas. Então, devemos pensar no que é possível
e mesmo assim teremos dificuldades no transcorrer do tempo. Pessoal, a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando num aluno do ensino médio, por exemplo, que tem, acredito que 9 disciplinas, talvez se eu não esteja enganado, e nós temos 2 aulas na semana, né? Então, quando eu proponho o meu roteiro de estudo, eu tenho que lembrar de preparar as minhas atividades para aquela semana dentro de 2 aulas, porque ele vai receber língua portuguesa, matemática, a arte, educação física, no ensino médio ele vai receber física, química, então eu preciso ter, como eu coloquei aqui, um pouco de sensibilidade, né? Eu não posso colocar um exagero de atividades que meu aluno não vai conseguir dar conta. E também não vou colocar 2 linhas, uma perguntinha, faça isso, só para dizer que eu entreguei. Então, esse bom senso do professor, né, esse bom senso que eu acredito que todos nós tenhamos, é muito importante nessa hora. Então, antes do início, né, do início do trabalho mesmo dito, o que a gente vai reforçar? Como que a gente cria vínculo à distância? Né? Nós estamos com os nossos alunos longe da gente. E como nós falamos no comecinho dessa reunião, eles são nativos digitais, né? E nós não. Muitos de nós estamos nos esforçando, como eu disse no começo, estamos nos reinventando, estudando para trabalhar à distância com eles. Então, sempre que possível, vamos incentivar a escuta. A nossa escuta com o nosso aluno e a escuta, favorecer a escuta entre eles. Eles têm muito mais facilidade de grupos, de interação do que a gente, né? Então, vamos incentivar essa interação que a gente sabe que na sala de aula faz tanta diferença e agora a distância também faz, né? Só que agora é mais difícil de proporcionar, já que cada um está na sua casa, que nós também estamos em casa, então ou a gente precisa de outros meios para estimular esse vínculo, para proporcionar essa interação. Então, na medida do possível, aproxime-se do seu aluno, mostre-se presente, mostre-se disponível para solucionar as dúvidas. Se você não entendeu, aluno, olha, eu estou à disposição. Você tem tal canal para entrar em contato comigo. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, né? Seja um e-mail, seja um WhatsApp, seja numa rede social. Vocês já devem ter dado esse canal de contato para o seu aluno, né? E isso é muito importante. Seja flexível e, como a gente falou semana passada, seja empático, né? Entenda, coloque-se na situação dele. Também está difícil para ele, né? Como eu coloquei aqui, está difícil para todos nós. Estamos a cada dia nos reinventando, recebendo informações novas a cada dia, mudando a nossa forma de trabalho a cada dia. E para ele também, né? Para o nosso aluno também. Ele tinha uma rotina de estudo que também foi totalmente alterada e a gente precisa ser flexível e ser empático, sim. Né? Vamos sempre nos lembrar disso. Então, para a gente falar um pouquinho dos fundamentos pedagógicos que regem o nosso trabalho, né, falando agora especialmente da disciplina de língua inglesa, nós temos o currículo e nós temos o currículo paulista. Como nós falamos na semana passada, até o 9º ano, nós já temos as habilidades previstas no currículo paulista, e no ensino médio nós continuamos usando a nossa matriz, né, que está presente aqui dentro desse currículo. Então, nós precisamos elencar as habilidades essenciais do nosso componente, ou seja, desenvolver as habilidades do primeiro bimestre enviadas pela SEDUC. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho delas. Elas estão no documento orientador na página 16. Né? Tem um link, eu vou passar para vocês, mas nós vamos ver aqui nesse material também as habilidades essenciais. Então, vamos falar um pouquinho delas. As habilidades essenciais. As equipes curriculares da SEDUC selecionaram habilidades estratégias que nortearão os planos de aula apresentados nos centros de mídia. A escola, o professor, tem total autonomia para selecionar
estas e outras que sejam mais adequadas à realidade de seus alunos, a fim de garantir a aprendizagem. A seleção de habilidades deve ser feita de maneira processual. Tudo é um processo, né? Ela vai avançando. E isso vai nortear os roteiros elaborados por cada professor, por cada equipe. Este processo ajudará a perceber e a definir as habilidades essenciais levantadas pela SEDUC, que serão propostas como recuperação, como revisão e como aprofundamento. Então, como eu falei para vocês, se você percebeu que as habilidades essenciais já foram atingidas, você tem autonomia para separar outras, né, e avançar. Lembrando sempre que a gente precisa, sempre retomando, e mesmo no ensino remoto, né, nas atividades à distância, é importante a gente proporcionar ao nosso aluno os momentos de recuperação contínua, né? Como a gente fazia em sala de aula, que a gente identificava qual habilidade era de maior defasagem dentro de cada sala. Agora é mais difícil, mas quando a gente recebe a atividade do aluno, a gente precisa se esforçar para conseguir identificar qual habilidade ainda não foi sanada, qual eu preciso me aprofundar, ou se eu já posso avançar, como a gente falou, né? Então, a escola tem essa autonomia para selecionar as habilidades que você considera como adequada na realidade da sua sala de aula. Ninguém mais do que o professor de dentro da sala de aula para conhecer a realidade do seu aluno. Então, é importante lembrar que haverá, que é o tipo do nosso aluno. Alunos com acesso ao material impresso, ao canal de TV, ao CMSP, né, que tem o Centro de Mídias que tem as aulas, e a internet para pesquisa. Nós temos também alunos com acesso ao material impresso, à TV e ao centro de mídias, sem internet para pesquisa. Temos também aluno com acesso ao material impresso e à TV. E nós temos aquele aluno, como eu disse no comecinho, só com acesso ao material impresso, aquele que foi entregue na escola. Então, isso nós precisamos levar em conta também. Na hora que a gente vai fazer uma avaliação, né, nós temos que levar tudo isso em conta. Eu não posso colocar todos esses alunos no mesmo grupo. A realidade deles é muito diferente, né? Então, tem aluno que está conseguindo assistir todas as aulas do centro de mídia, consegue acessar as aulas no YouTube, consegue fazer pesquisas em outros sites na internet, outros não, né? Então, isso é muito importante de ser levado em consideração. Essas habilidades, como eu falei para vocês, são as essenciais, aquelas norteadoras de todo o trabalho do primeiro bimestre. Essas é que foram selecionadas pela SEDUC como sendo as essenciais. Então, a gente tem aqui no cantinho esquerdo o ano, a série, né? A unidade temática. Dentro delas nós temos estratégias de escrita, gramática, estratégias de leitura, estudo do léxico, vocabulário, compreensão oral, então, as unidades temáticas. Temos os eixos, né? Escrita, leitura, oralidade, os códigos, né? EF, quando é o ensino fundamental, o ano, né? Se é o sexto ano, se é o sétimo ano, LI de língua inglesa e o número da nossa habilidade. Então, nós temos o descritor da nossa habilidade e o objeto de conhecimento, como a gente vai trabalhar com essa habilidade. Então, como eu disse para vocês, eu preparo o meu plano de aula, eu preparo o meu roteiro semanal dentro dessas habilidades. Ah, já não está mais suficiente para mim, meus alunos já estão avançando, eu já consegui essas estruturantes para trabalhar nas minhas aulas, eu já vou avançar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no meu currículo outras habilidades que compõem o primeiro bimestre e vou montar as minhas aulas em cima delas. Ou então, eu vou retomar essas habilidades de outras maneiras. Eu vou propor outras atividades utilizando essas habilidades
para eu poder fazer uma recuperação contínua, para eu fazer uma retomada, para eu atingir aquele aluno que ainda está com dificuldade. Isso é uma autonomia, é um trabalho do professor, né? Não tem como a gente interferir. É um trabalho mesmo de vocês dentro da sala de aula e agora dentro do seu grupinho remoto, né? Que já foi montado por vocês. O documento orientador, como nós falamos, ele é longo, mas ele traz o que é essencial para seguirmos nessa nossa nova modalidade de ensino. Além disso, ele trouxe 2 pontos de atenção para nosso estudo e preparo das aulas: o plano de aula e o roteiro de estudo. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, o que é o plano de aula? Deixa eu virar um pouquinho, que como eu disse, eu tenho uma faixa preta aqui na tela, e ela pega o comecinho do meu slide. Então, o plano de aula é um documento elaborado pelo professor e destinado ao professor coordenador da escola, para que ele possa acompanhar a implementação das aulas. Então, o plano de aula você faz e entrega para a coordenação da escola. Para quê? Para que o coordenador possa acompanhar o seu trabalho. Então, o plano de aula, ele aponta a frequência do professor em seu trabalho em casa. Por fim, de acordo com a SEDUC, o plano de aula pode ser físico ou virtual, e sua frequência de entrega é definida pela equipe gestora, de quanto em quanto tempo e de que forma. Se vai ser entregue por e-mail, se vai ser entregue pelo grupo do WhatsApp da escola, do blog da escola, enfim, isso pertence à autonomia da unidade escolar, né? Como nós já dissemos. Agora, o roteiro de estudo é um documento semanal que traz os conteúdos e estratégias que devem constar nesse roteiro, de forma a transmitir a atividade selecionada pelo professor. Então, o plano de aula é para o coordenador e o roteiro de estudo é para o aluno. Então, o roteiro de estudo deve conter também o número de aulas da disciplina, né, do componente curricular, conforme a matriz curricular, e contar, como nós falamos, com o bom senso do docente em sua elaboração. O roteiro também é elaborado pelo professor, mas o público-alvo é outro, é o aluno. Quem vai receber o roteiro é o aluno. É importante ressaltar que os alunos devem entender a expectativa do professor para aquela atividade e deixar claro para seu aluno o que é esperado dele. Então, dentro do nosso roteiro de estudo, eu acredito que o fundamental é que a explicação da atividade seja dada. A sua expectativa em relação àquela atividade esteja clara. Que a hora que o seu aluno receba o roteiro, ele saiba o que fazer. Porque, como nós falamos, muitos não têm o acesso direto com o professor para falar assim: olha, professor, eu não entendi o que você quis dizer naquela pergunta, ou eu não entendi o que você quis propor naquele exercício. Então, deixem bem claro, deixem bem explícito qual é a expectativa que você tem naquela atividade proposta. Então, o registro, agora falando de registro, que quando a gente está na sala de aula, ele já é tão importante, ele é fundamental, né, na verdade, agora ele vai ser essencial, porque nós precisamos registrar os avanços, os progressos e o que o meu aluno tem feito em casa. Então, como diz no documento, né, no documento orientador, o registro da presença nas aulas continuará ocorrendo enquanto as escolas estiverem sem a atividade presencial. Será realizado pelo professor a partir da participação dos grupos de discussão virtual no aplicativo CMSP ou em outras plataformas que a escola utilizar, além da realização de trabalhos solicitados pelos professores. Acreditamos que o principal meio de controle da participação dos alunos seja a entrega das atividades solicitadas. Como nós vimos, né, aquele aluno que não tem acesso a outras mídias, ele tem acesso à atividade entregue pela escola.
Então, esse deve ser o principal meio de registro e a principal forma de controle da participação do nosso aluno. É essencial, por parte dos professores, o registro da realização dessas atividades no diário de classe, seja no formato digital ou no formato físico. Isso também eu acredito que tenha sido discutido, né, com a equipe gestora da escola. Então, registrem, marquem a presença dos alunos através da entrega dessas atividades, anotem como eles estão se saindo, se eles estão conseguindo desenvolver as habilidades propostas por vocês, quais precisam ser retomadas, quais precisam ser trabalhadas de outra forma, que vocês precisem utilizar de outras estratégias para conseguir atingir aquele aluno. Materiais e recolhimento das atividades. Então, materiais ofertados aos alunos. O que nós disponibilizamos aos nossos alunos? Os livros didáticos, o material impresso, as aulas do centro de mídias, os materiais produzidos pelo professor, que são os roteiros. Cada escola tem autonomia para escolher a forma e acompanhamento desse roteiro. Que forma? Algumas escolas têm preferido um modelo de planilha disponibilizada pelo próprio documento orientador. Então, a gestão da escola conhece. Por modelo de planilha ofertada pela unidade escolar. Por formulário do Google Docs, feito pela escola, ou outros. Então, esses materiais e a forma com que essas atividades estão sendo recolhidas foi resolvida dentro da gestão da escola e passada por vocês. Então, é de autonomia da escola. Nós sabemos que tem escolas que faz o recolhimento de formas diferentes. Então, isso também é de autonomia deles. A rotina. Toda vez que for possível um contato seu, né, um contato do professor com o aluno, faça, né? Reforce a necessidade de manter a rotina de estudo e a realização de atividades nesse período de aulas à distância. Então, sempre que você puder falar com eles, reforce. Olha, nós não estamos de férias, nós estamos em casa, mas nós estamos em trabalho remoto. Então, a gente precisa ter foco. A gente precisa lembrar quais aulas eu tenho hoje no centro de mídias. Então, eu vou assistir. Quais atividades eu tenho no roteiro de estudo? Quais leituras eu tenho para acompanhar? Então, o foco é muito importante. E toda vez que a gente puder reforçar isso com o nosso aluno, seja no nosso grupo lá no WhatsApp, alguns professores têm canal no YouTube e falam com seus alunos, ou num lembretinho mesmo no roteiro, olha, acompanhe as aulas, participe de todas as disciplinas do aplicativo, né, para aqueles alunos que têm essa possibilidade. Realizem os exercícios propostos por todos os professores no roteiro. Mantenham suas leituras em dia. Assim é possível acompanhar cada componente curricular sem se sobrecarregar. No início, né, desse trabalho remoto, nós vimos que tinha aluno completamente perdido, porque eram muitas atividades, ele não tinha uma rotina de estudo, então ele acabou se perdendo. Aí o professor foi resgatando, né? Como já fazia em sala de aula, né? Faz agora também nesse trabalho remoto. Então, vai tentando resgatar, chama aquele aluno, olha, refaz isso, ou você não está entregando o seu roteiro, o que aconteceu? Por que você deixou de fazer sua atividade? O que está acontecendo? Então, reforcem. Toda vez que vocês puderem, falem da importância da rotina. Se já era importante ter uma rotina nas aulas presenciais, agora, nesse trabalho à distância, é fundamental. Então, outro ponto importante. É essencial focar as primeiras, eu perdi aqui o roteiro na retomada das aprendizagens anteriores. Eu perdi a palavra, está bem na faixinha aqui, mas eu acredito que seja as habilidades do roteiro, né? Na retomada das aprendizagens anteriores. Especialmente aquelas que são essenciais para a continuidade do processo de aprendizagem dos alunos. É isso mesmo.
A gente precisa focar naquelas habilidades essenciais que foram programadas pela SEDUC, né? E fazer a retomada dessas aprendizagens sempre que possível. Após a retomada das aprendizagens, será importante avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre. Professor, caso você perceba, ao receber as atividades dos alunos, que precisa retomar uma ou outra habilidade, ou avançar uma ou outra habilidade, faça. Como nós dissemos, o professor tem habilidade para isso. E a gente precisa pensar que quando nós voltarmos, né, para a nossa realidade da sala de aula, eu tenho que saber em qual habilidade eu preciso fazer uma retomada, qual habilidade eu preciso fazer uma recuperação contínua mais ativa e quais habilidades eu já preciso, que já é preciso avançar. Então, vejamos agora um roteiro, um modelo de roteiro de estudo. Vejam, pessoal, não é um modelo, não é o correto, é só uma sugestão. Como nós estamos no dia 20 de maio, a sua escola com certeza já proporcionou um roteiro de estudos para vocês, ou então só falou para vocês o que é essencial que tenha no seu roteiro, já que o documento orientador trouxe aquelas informações que são essenciais para o desenvolvimento da sua aula. Então, aqui eu vou colocar um modelo só para a gente ter em mente o que é importante reforçar dentro do seu roteiro para aquela aula. Então, coloquei assim, que eu quero reforçar que as atividades elencadas a seguir são sugestões de trabalho, escolhidas para elucidar ideias e serem caminhos, serem norte e não modelos fechados para o trabalho de vocês. Então, eu tenho certeza que vocês que me conhecem de dentro das escolas, quando acompanho a aula de vocês, quando falo pessoalmente com vocês em ATPC e trago alguma sugestão de atividade, eu nunca trago aquilo como sendo, olha, professor, esse é o correto, esse é o certo, siga esse modelo que vai dar certo. Não, a gente traz caminhos, né? A gente traz ideias, que às vezes a gente precisa de um pontinho diferente para eu mudar aquela minha atividade, que eu não consegui atingir tal habilidade, mas mudando aquela estratégia, eu consigo atingir alunos que eu não tinha conseguido antes. Então, o que vai ser proposto aqui, seja nas atividades, seja no roteiro, é só uma sugestão. Tá? Então, esse modelo de roteiro foi mostrado para vocês na TPC da semana passada de linguagens, né? E eu trouxe aqui por conter as informações essenciais dentro do documento orientador. Então, a gente vê lá em cima, né, o nome da escola, ensino mediado por tecnologia, roteiro de atividade 2020. Então, tem o nome do professor, qual é o componente curricular, né? Qual é a semana de tanto a tanto, o número de aulas que equivalem a essas atividades, aulas em minutos, e a data de entrega que o aluno precisa levar para a escola, ou pelo meio que a escola decidiu. O nome do aluno, a turma e o tema da aula. Qual é o objeto de conhecimento? Então, você coloca o tema da sua aula aqui, e embaixo você descreve a habilidade ou quais habilidades você pretende trabalhar nessas atividades propostas pelo roteiro. Quais recursos? Livro didático, um texto anexo, um link que eu vou colocar para o aluno, para ele procurar e entrar para poder fazer. Qual canal de comunicação? O Face, o WhatsApp, o blog da escola, o Google Classroom, um formulário. Lembrem, nem todos os alunos têm acesso a todos esses canais de comunicação. Nem todos os alunos têm acesso a todas essas mídias. E eu preciso ter isso em mente a hora que eu monto o meu roteiro. E embaixo, atividades a serem desenvolvidas. Descrever a atividade passo a passo. Eu acredito que essa seja a parte fundamental do roteiro.
porque aqui é que eu vou deixar claro para o meu aluno o que eu espero dele, né? Então, por exemplo, no passo 1, eu quero que você desenvolva tal coisa. Então, é muito importante que eu deixe claro nessa parte o que eu quero que o aluno faça, porque nem sempre ele vai ter o contato comigo, né, para poder perguntar, como a gente disse. Então, o texto em vermelho deve ser substituído, é claro, por aquilo que você pretende. Então, isso é o mínimo que deve conter um roteiro, e isso foi disponibilizado no documento orientador que foi enviado pelas escolas, né, vindo da secretaria. Então, se você quiser colocar outras coisas que você acha essencial, não, olha, eu quero colocar isso no meu roteiro que eu acredito que seja importante, eu quero fazer um lembretinho lá embaixo, eu quero dar um estímulo para o meu aluno numa frase, isso é do seu preparo de aula, né? Isso é do seu relacionamento com o aluno. Faça, né? Esse vínculo a gente sabe que é muito importante, mas esse aqui é o mínimo, aquilo que precisa estar contido. Então, no documento orientador já foi sugerido um modelo do que deve constar nesse roteiro. Então, esse outro foi sugerido, né? E caso vocês tenham o de vocês, que englobem esses itens e já tem sido eficiente, porque vocês já estão trabalhando há um tempo, fiquem à vontade para continuar, né? Com certeza a escola já os orientou de que forma fazer isso. Então, partindo disso, vamos falar de algumas atividades que podem, vejam bem, que podem constar no plano de aula de vocês. São sugestões elaboradas, né, que podem servir de ideias, que podem servir de caminhos para vocês. Como o letramento, como a leitura é tão importante nas aulas de inglês, eu coloquei essa pergunta para a gente. O que é preciso saber para ler de modo eficiente? O que eu preciso que o meu aluno tenha em mente, né, para que, ou que eu tenha em mente na hora de elaborar o meu plano, para que o meu aluno saiba ler de modo eficiente? Podemos dizer que a leitura ocorre de maneira eficiente quando o leitor compreende o texto, utilizando estratégias de leitura tão importantes nas aulas de inglês. Essas estratégias que a gente reforça praticamente em todas as aulas, né? Assim, quando nós estamos preparando as nossas aulas, nós somos mediadores de leitura. E a gente precisa ser mediador de leitura também nos nossos roteiros, né? Então, em outras palavras, todo professor necessita ser um auxiliar do aluno no processo de construção de sentidos do texto. E como a gente falou no começo, essa construção de sentido, essa construção de conhecimento é muito difícil no trabalho remoto. Então, é por isso que nós precisamos preparar as nossas aulas, preparar os nossos roteiros com muito cuidado, porque muitas vezes a gente consegue passar informações para o nosso aluno, mas a construção do conhecimento é o mais difícil, porque isso é feito na interação, isso é feito no dia a dia, isso é feito quando um ajuda o outro, né? Quando a gente consegue ajudar aquele colega que tem mais dificuldade, às vezes um amigo fala de uma forma e ele entende o que o aluno falou e não entendeu o que eu expliquei. Então, é muito difícil, a gente sabe, eu gosto de mostrar essa empatia nesse momento, porque eu tenho certeza que para vocês também está sendo muito difícil. Está sendo muito difícil para a gente também, né? Fazer uma TPC, manter um contato com vocês só dessa forma, só através de uma gravação, só através de um vídeo. Então, é o momento que a gente tem vivendo, que a gente está vivendo. Então, a gente está se adaptando, a gente está se adequando. Como eu falei no comecinho, a gente tem se reinventado dia a dia, né? Então, sendo assim, eu vou sugerir para vocês algumas atividades de leitura para as aulas de inglês. Lembrem, caminhos, sugestões, ideias e não modelos, tá? Não regras. Então, eu coloquei aqui como habilidade prioritária de língua estrangeira moderna para a terceira série do ensino médio, cuja unidade temática selecionada foi a estratégia de leitura, né? Então, o eixo é a leitura, e o objeto de conhecimento eu coloquei
charge, né? O cartoon. Então, o que eu colocaria no meu plano de aula? Nesta atividade, o foco estará em leitura, análise, interpretação e elaboração de uma charge, utilizando as estratégias de leitura tão importantes nas aulas de inglês. Então, primeira aula, o que seria essencial? Esse plano foi para 2 aulas. Então, primeira aula, lendo, compreendendo a charge e organizando as ideias. Segunda aula, criando uma charge. Então, vou passar a charge aqui para vocês. Activity. Observe o texto e responda as questões a seguir. Então, vamos observar primeiro a imagem, né? Vamos falar primeiro um pouquinho da imagem que eu tenho aqui nessa charge. Nós temos o Superman sentado numa poltrona, né? Bem tranquilo em casa, tá lendo o newspaper, tá lendo o jornal. Olha a manchete bem grande no jornal. Stay home. Fique em casa, que é o que a gente mais tem ouvido, né? Aí entra uma senhora, provavelmente a mãe do Superman, e ela pergunta: Aren't you going to do something to fight the coronavirus? Você não vai fazer nada? Você não vai fazer alguma coisa para lutar contra o coronavírus? Aí ele diz: I'm doing it. Eu já estou fazendo. O que ele está fazendo? He is staying home. Ele está ficando em casa, que é o que a gente tem falado muito, né? Se nós estamos em casa, nós já estamos ajudando a manter o vírus longe. Então, tem muita coisa aqui na figura, no desenho, né, da charge, que pode fazer com que o aluno leia, que pode fazer com que o aluno interprete. Aí depois, é claro, se você escolher trabalhar com essa activity, você vai desenvolver isso no seu roteiro de trabalho, colocando o que você espera, né, daquela atividade, o que você espera que seu aluno entenda, o que você espera que o seu aluno utilize dessa charge. Aí eu coloquei aqui, questions about the cartoon. Lembrem, você pode, se quiser, deixa eu voltar aqui um pouquinho, usar essa minha charge, caso você se interesse, usar essa figura, mas mudar as questões, né? Você pode pensar, não, olha, essas questões não está dentro daquilo que eu trabalho na terceira série do ensino médio, não é a realidade do meu terceiro A, por exemplo. Fique à vontade para mudar as questões, para fazer de acordo com o que você pretende. Mas eu poderia colocar assim, como question number 1. A good definition for gender of the text could be. Vou traduzir tudo, tá, gente? Conforme eu falo. Uma boa definição para gênero seria, vamos ler junto. Letter A. Ironic or funny drawing in a newspaper or magazine about politics or events in the news. Current events. Letter B. Summarization and evaluation of ideas in an article. Letter C. A set of instructions for preparing a particular dish using a recipe. Então, vejam, o que é importante para nosso aluno nessa questão? Utilizar-se de estratégias de leitura, de palavras cognatas, né, que são aquelas palavras as palavras transparentes, né, que são muito parecidas com a nossa, de palavras que ele já conhece do vocabulário, pensando que eu estou trabalhando numa terceira série do ensino médio, eu sei que aquele aluno tem uma bagagem de léxico, né? Por mais que ele tenha dificuldade com língua inglesa, tem aquelas palavras que ele, né? Vamos voltar um pouquinho lá na charge, que eu sei que meu aluno sabe. O que ele sabe aqui, por exemplo? Coronavírus. Ele sabe, é uma palavra cognata. Provavelmente ele saiba o going to. Ele saiba o something, né? Ele saiba o I'm doing it. Então, tem muita coisa aqui que ele já aprendeu, que ele já domina, né? E, claro, a imagem vai trazer isso de uma forma ainda mais clara. Agora, vamos ler junto, vamos traduzir
falem sempre isso para os alunos. Você não precisa saber palavra por palavra. O contexto faz com que a gente entenda. Mas como estamos entre nós, professores de inglês, né? Vamos facilitar essa nossa conversa e vamos fazer passo a passo. Então, o que eu pedi na pergunta número 1? Olha lá como é definition, palavra transparente. Definição, ele sabe. Text, palavra transparente. Uma boa definição para gênero do texto poderia ser um desenho irônico ou engraçado numa revista ou num jornal sobre política ou eventos nas notícias, né? Current events, eventos do dia a dia. Summarization, um resumo, né? Uma avaliação de ideias de um artigo. Ou instruções para preparar um prato em particular, usando uma recipe, uma receita. Vocês acham que dentro dessas 3 questões, o seu aluno conseguiria desenvolver essa resposta, atingir a resposta correta? Uma boa definição para gênero do texto seria: ah, tá fácil para mim, porque tem newspaper, tem jornal, né? Tem funny, que é engraçado, ironic, muitas charges, né? Nós temos esse elemento, a ironia, né? Então, um desenho engraçado ou irônico que fala de eventos do cotidiano. Talvez ele ficasse em dúvida na letra B, um resumo ou uma avaliação de ideias dentro de um artigo. Agora, a C, ele estaria muito fora se ele colocasse, porque está falando de recipe, de receita, de dish, de pratos, né? Então, instruções para o preparo de um prato em particular. Então, essa que seria a fora. Então, essa seria a questão número 1. Claro que vocês poderiam colocar em português, por exemplo, a pergunta, e colocar as questões com uma palavra-chave, ou então colocar um glossário embaixo, né? As palavras que vocês acreditam que eles deveriam saber. Você fique à vontade, isso é só uma sugestão. A número 2, the text can be classified as, o texto pode ser classificado como, vou ler o meu porque eu não consigo ler daí, a joke, uma piada, a cartoon, né, uma charge, a critical review, uma resenha crítica. Aí ele teria que saber o que é review, mas no segundo ano, né, quando a gente trabalha lá na segunda série do ensino médio, nós falamos sobre resenha e sobre sinopse. Então, essa palavra review já apareceu lá. Cartoon, provavelmente ele saiba, e joke não é uma palavra transparente, mas espera-se que ele conheça. E a gente tem que lembrar também que o aluno, na casa dele, ele pode procurar no dicionário, ele pode usar um tradutor, se ele tiver acesso, né, ao Google Tradutor. Então, ele consegue fazer essa questão. O texto pode ser classificado como e marcar a resposta correta. Aí vejam que eu mudei a minha estratégia. Na número 3, que eu quero saber se o aluno entendeu o texto, se ele leu, né? Se ele leu a minha charge, eu coloquei a question em português. Em relação ao texto, podemos afirmar que o super-homem mostra-se indiferente ao pedido de sua mãe. Então, se a gente lá na hora da figura ficou em dúvida em quem era aquela mulher, aqui a gente já vê que é a mother, né? Então, o super-homem mostra-se indiferente ao pedido de sua mãe. O diálogo entre mãe e filho demonstra que ambos têm a mesma percepção da realidade. Com certeza não, né? A mãe, sendo mãe de um herói, quer que o filho vá para a rua, quer que o filho saia e salve o planeta. A mãe espera uma atitude do filho para salvar a humanidade. Então, as percepções são completamente diferentes. E eu coloquei em português porque eu gostaria de saber se o meu aluno conseguiu ler. E muitas vezes, quando eu tenho uma charge, só de olhar a figura eu já consigo entender o que o autor, né, o que o desenhista, o cartunista, o que ele propôs.
Aí a segunda aula, dentro da mesma charge, usando a mesma charge. Let's organize our ideas. Vamos organizar nossas ideias. Esta aula tem como objetivo proporcionar ao aluno uma organização de informações. Preencha. O que eu coloquei em vermelhinho, gente, já é a resposta, tá? Aí, se você for usar essa atividade, você tira, né? Você suprime isso na sua atividade. O texto proposto é uma que se caracteriza por uma ilustração divertida ou vinculada de forma impressa ou digital. Então, o que a gente espera? Que o aluno entenda que o texto proposto é uma charge, que se caracteriza, o que é uma charge? Por uma ilustração divertida ou irônica, divertida e ou irônica, vinculada ou quais meios eu posso colocar uma charge? Em jornais, em revistas, em blogs, de forma impressa ou digital. Então, isso é com aquela charge. Aí eu coloquei assim: How can you relate the charge with our days? Como você pode relacionar a charge com os nossos dias? Então, deixa eu ver aqui que eu não consigo ver. Tente entender a pergunta acima e faça sua resposta em língua portuguesa. Então, faça sua resposta em língua portuguesa. Veja bem, eu quero que o meu aluno leia, né? Só um minutinho, pessoal, que meu fio está se desconectando aqui. Prontinho. Tudo faz parte do nosso trabalho remoto, né? Do nosso escritório virtual. Então, eu quero que meu aluno responda em português, por quê? Porque eu quero saber se ele leu, se ele conseguiu entender, né? Então, aí eu coloquei um em tempo. Se você achar desnecessário, tire. Faça referência à pandemia que o mundo todo está enfrentando. Eu acho que não precisa, né? Porque a gente já está falando na charge coronavírus. Então, eu já estou dizendo lá que é o coronavírus e que, por sinal, é uma palavra transparente, é uma palavra cognata, que não precisa de maiores explicações. Aí eu tenho more charges, mais charges aí. Essa também, se você não quiser usar, coloquei só como sugestão. Ela é um pouquinho mais difícil. Pense assim, vamos tentar ler, né? Ler junto à imagem. Tem um senhor que está na porta de casa, parece que ele está usando um roupão, né? Segurando uma cup, segurando uma xícara não é uma xícara, é uma caneca, né? Com chá, um café. E aí vem uma pessoa que quer fazer uma pergunta, ou um jornalista, ou alguém do censo, e ele diz: Who do you think has the best chance to beat Trump in the 2020 election? Biden or Bernie? Essa já é um pouquinho mais difícil, mas seria como um complemento, seria um aprofundamento, né? Quem você acha que consegue vencer o Trump nas eleições de 2020? Aí ele dá dois nomes de candidato aí. Aí a pessoa, né, a pessoa do povo diz o coronavírus. O coronavírus consegue vencer o Trump. Aí teria toda uma leitura que engloba, né, essa pandemia. Por que será que tem esse tipo de pergunta? Ou por que esse homem teve essa resposta? Será que, de acordo com as medidas que o Trump tem tomado lá nos Estados Unidos, será que é isso? Aí vocês podem trabalhar, né? Isso foi uma sugestão para vocês usarem como um aprofundamento daquela charge que a gente já utilizou. Aí eu coloquei aqui instrumentos para verificar a aprendizagem. Interagir com o professor utilizando-se de ferramentas que favoreçam a comunicação virtual. Anotar em diário, caderno ou portfólio o desenvolvimento das atividades dos alunos, bem como todos os registros de habilidades que poderão ser avançadas ou que precisarão ser retomadas,
Gente, nós precisamos ter isso no nosso portfólio. Pense, o professor de inglês, ele tem só 2 aulas na semana. Então, muitos, a grande maioria de nós, tem muitas salas. Então, se o professor não tiver um bom registro, né, uma boa anotação do desenvolvimento do aluno, ele muitas vezes pode até prejudicar o aluno na avaliação, né? Os alunos podem também fotografar as resoluções e enviar aos professores. Isso é uma estratégia de algumas escolas, vocês não têm que tomar como orientação base, né? Essas estratégias, como eu disse, foram criadas entre as escolas, professores e alunos, de forma a atender da melhor maneira os alunos, não deixando nenhum aluno para trás. A gente precisa ter isso em mente. Nós não podemos deixar nenhum aluno para trás. A nossa avaliação tem que ser de forma que eu consiga atingir todos aqueles grupos de alunos que foram mencionados lá no comecinho do nosso vídeo, tá? Então, o importante é que você tenha o registro e que você arquive essas atividades, para que quando a gente volte, se Deus quiser, né, quando a gente volte, a gente possa retomar aquilo com os nossos alunos. Então, eu coloquei aqui teste, né, a avaliação. E aí, finalizando, considerando o período de equidade, é essencial que as atividades e avaliações contabilizadas como nota sejam aquelas amplamente disponíveis para todos os estudantes da classe ou da turma, e que nenhum aluno seja prejudicado por não ter acesso ao computador, à internet ou outros recursos. Essa fala não é minha, essa fala é do documento orientador, né, de abril de 2020, e está na página 29. Então, nós até já falamos isso. O que tem que ser como base das nossas avaliações? O essencial, o primordial, é aquele roteiro que o aluno vai buscar na escola, tá? Ótimo se eu consigo proporcionar outras mídias para o meu aluno, se eu consigo entregar minha aula de outras formas, utilizando tantas mídias que a tecnologia nos permite. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho sim aluno que não tem acesso a elas, tá? Então vamos olhar nesse nosso desenhinho aí, vamos lembrar de equidade, né? Eu tenho que garantir as oportunidades para os alunos que não têm oportunidades iguais. Então, eu não posso fazer diferença na hora que eu for trabalhar nessa minha avaliação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela presença, pela oportunidade de estarmos nessa conversa à distância, né? Coloquei o meu e-mail aí, me perdoem de eu não ter falado meu nome completo no começo. Eu acredito que muitos me conhecem de escola, de sala de aula, de estar lá com vocês em ATPC, ou de entrar na sala de aula de vocês, né? Mas o meu nome completo é Flávia Roberta Vieira Camolese, né? O meu e-mail tá aí, flarrovieira@hotmail.com. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum esclarecimento que você queira fazer, fique à vontade para me mandar um e-mail, ou se você quiser falar comigo de outra forma, a sua escola, o seu coordenador tem um outro contato, uma outra forma de falar comigo. Eu gostaria de me colocar assim junto de vocês nessa hora, né? E como eu falei no começo, you are brave, we are brave. Nós somos muito corajosos, sim, de estar nos reinventando dia a dia e de querer que o nosso aluno consiga aprender apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. E a gente sabe que estar longe é muito difícil. Estar longe é muito difícil na aprendizagem. Então, na hora que a gente for preparar o nosso plano de aula, na hora que a gente for preparar o nosso roteiro, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar o que mais eu posso colocar para estar junto do meu aluno, para que eu consiga fazer com que ele entenda o que eu quero naquela habilidade. Então, caso algum de vocês queira abrir o seu microfone, pedir a palavra, perguntar alguma coisa,
fique à vontade. E se vocês não tiverem, né, dúvidas, não tiverem sugestões, a gente encerra a nossa reunião por aqui. Lembrem que essa gravação vai para a escola, então você tem a oportunidade de usar essas informações no preparo das suas aulas. Se você quiser seguir essa sugestão de atividade nas suas aulas, você vai poder, né? Porque o coordenador vai ter esse link para passar para vocês, e o coordenador vai também te entregar uma avaliação, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, fico à disposição, e mais uma vez quero agradecer a todos, quero desejar coragem, sabedoria e principalmente saúde. Espero que todos vocês estejam bem, que os seus estejam bem, né? Que vocês estejam todos com saúde em casa e consigam realizar o trabalho, né, da melhor maneira possível, né? E eu não consigo ver no chat se alguém está perguntando alguma coisa, mas está me ouvindo? Caso, eu não estou conseguindo ver mesmo, mas você pode colocar isso depois na sua avaliação, ou você pode pedir, me mandar um e-mail, né, e falar o que você, Eu não estou conseguindo nem ver, menos Bom, você eu não ouvindo, consigo tá? ver se tem alguém querendo pedir a palavra. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos hoje sem o nosso apoio tecnológico, mas se você abrir a sua câmera e levantar a mão, talvez eu consiga ver. Se não, fica aqui um abraço e um agradecimento sincero. Parece que a Maria Aparecida está perguntando. Eu não consigo ver, gente. Oi, Flá. Josias, tudo bem? Flávia, você está ouvindo? Gente, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada mais uma vez a todos que estiveram presentes hoje e Deus abençoe a todos. Obrigado, Flávia. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Flavinha, única coisa, Obrigada. compartilha comigo esses slides.